conversar com Heron do Carmo, economista e professor de economia da USP, Universidade de São Paulo. Professor, muito bom dia, é um prazer conhecer você. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, professor? Tudo bem, um prazer conhecê-lo também e um bom dia também a quem nos assiste. E tudo bem em termos, né? Nós estamos com algumas situações complicadas aí na economia, né? Mas esperamos que as coisas melhorem mais para frente. Professor, sempre se falou que a política, o risco chamado risco político, influencia negativamente, quando ele é alto, o desempenho da economia. E a gente vê o ministro Paulo Guedes, que chegou assim como o representante do liberalismo, das classes empresariais, da elite financeira do país, como aquela pessoa, o posto Ipiranga, dito pelo presidente, como aquela pessoa que daria o tom da seriedade, da sobriedade, de medidas realmente importantes para uma mudança na economia do país, e parece que não é nada disso que a gente está vendo. Ele diz que o Brasil está bombando, não sei aonde, e essa coisa aí agora que apareceram dessas denúncias de paraísos fiscais, tudo isso. Qual a sua visão do momento que nós estamos vivendo hoje, professor? Nós estamos num momento complicado, não só no Brasil, como no mundo. Certo. E, evidentemente, no caso do Brasil, passa por essa questão do risco político. O mundo foi afetado por uma série de eventos, sempre alguma coisa, algum choque afetando a economia mundial, e principalmente pela pandemia. Então, nós tivemos aí, primeiro, uma crise de segurança alimentar na China, com a febre, a peste suína africana, né, que afetou o plantel de suínos na China e que causou uma pressão sobre preços de proteínas e de grãos. Depois, na sequência, nós tivemos a emergência da crise sanitária, e a crise sanitária perturbou a economia, tanto do ponto de vista do que os economistas chamam de demanda, né, e de forma diferenciada, como também a oferta, ou seja, o setor produtivo de forma ampla, mas também de forma diferenciada. Alguns setores foram mais afetados do que outros, devido à necessidade de manutenção e preservação da vida com a crise sanitária. E ainda estamos no rescaldo disso. Então, nós temos uma situação no mundo de pressão inflacionária associada a alimentos, associada a combustíveis. E no Brasil, adicionalmente a isso, nós temos problemas ligados ao risco de piora nas contas públicas, isso representado por um risco de que não seja atendido o teto de gastos. Isso tudo acaba afetando a taxa de câmbio, e afetando a taxa de câmbio, afeta adicionalmente a taxa de inflação. Até porque, para muitos produtores brasileiros, é muito melhor negócio vender a sua produção de alimentos para o exterior e receber em dólar do que vender aqui no mercado interno. Professor, o senhor fala em estagnação, quer dizer, uma estagnação combinado com uma inflação. Isso é uma coisa perigosa, assim, no sentido de piorar as contas? Não, essa é uma situação que tem, inclusive, dificulta a própria política econômica, né? Esse termo ele ganhou evidência principalmente depois do primeiro choque do petróleo. Sim, O que se espera nas relações econômicas
é que quando a economia cresce, o emprego melhora, isso leve a alguma pressão inflacionária. Quando a economia vai mal, a tendência é que se tenha aí uma situação de redução ou mesmo de deflação em alguns casos. Só que nós estamos numa situação em que a economia, se nós pegarmos os últimos 2 anos, a economia, ela, apesar da recuperação recente, o saldo ainda é um saldo ruim e a inflação vem crescendo. Então, isso que seria estagflação, uma inflação relativamente elevada, numa situação de baixo crescimento econômico, até de estagnação mesmo, isso motivado por problemas que afetam a oferta de produtos, a oferta agregada. Sim, professor. E qual o prognóstico assim nesse momento, né? Porque também tem um outro complicador que atua sobre a crise institucional, que é não só o comportamento do governo, como a proximidade da eleição, o radicalismo que se estabeleceu no país. Lula de um lado, Bolsonaro de outro, aquela busca da elite, inclusive de vários segmentos, de uma terceira opção, uma terceira via que até agora não apareceu, não aparece. Então a gente fica vendo. O senhor vê, por exemplo, professor, que há possibilidade da gente melhorar um pouco esse quadro, mesmo antes da eleição do próximo ano? Há possibilidade. Eu, por exemplo, entre minhas atividades, eu também faço pesquisas na área de mídia social, né? Tem um indicador para mídia social, e o que se percebe é que há uma insatisfação na sociedade, tanto com uma alternativa quanto com a outra. O que falta é uma articulação, né, para trazer esse conjunto de, de eleitores, de políticos, para uma outra alternativa. Sim. Mas se for viabilizada uma alternativa fora dos polos, né, isso melhorará muito a perspectiva da economia brasileira. Por quê? O eleitor e o empresário, eles sabem como funciona a alternativa à esquerda e como funciona a alternativa atual. E parece que a avaliação dessas duas alternativas não tem sido boa. Você começou a mencionar a questão do ministro Paulo Guedes, né? Que é uma pessoa competente, tinha um programa que atraiu muita adesão, né, à candidatura a Bolsonaro quando foi divulgado, mas o programa praticamente não foi adiante, né? Então isso criou uma frustração muito grande. Até porque um programa ousado como aquele dependeria muito de um apoio político. O senhor, como é da área, sabe disso, né? E não foi viabilizado, e isso nos levou a essa situação difícil. E agora, claro, as perspectivas dependerão do andamento da questão política. Se nós tivermos uma evolução melhor aí na situação política, ou por mudança de postura dos candidatos, ou por a viabilização de uma outra alternativa, a economia se beneficiará disso. Então, nós poderemos ter já a partir de meados do próximo ano uma perspectiva de retomada da economia em bases mais sólidas. Professor, quando na eleição de 2018 ficou mais ou menos claro de que havia, de um lado, uma rejeição grande ao PT, por conta de tudo que aconteceu e do que foi colocado, algumas certas, outras equivocadas, mas não importa, foi colocado pelo Lava Jato. E, de outro lado, um certo temor pela personalidade do presidente, que todo mundo conhecia, até porque durante a campanha foram divulgados vídeos antigos dele, que mostrava
bem o estilo Bolsonaro. Mas aí ele apareceu com dois pilares, que seria, de um lado, Paulo Guedes, o posto Ipiranga, não é, que é a garantia de que as classes produtoras, que a elite financeira do país estava tranquilo. E do outro lado, Sérgio Moro, que se incorporou como aquele que faria o combate certo, adequado à corrupção, que foi um dos motivos da imensa rejeição ao PT. Mas quando as coisas aconteceram, não foi exatamente, né? Sérgio Moro logo eh, foi rifado e Paulo Guedes hoje vive numa situação. Eu, sinceramente, fico pensando assim: o que é que leva ele a aguentar tantos e eh, tantas contrariedades no seu pensamento, na sua equipe, e isso tudo. Como é que o senhor vê isso aí, professor? Aí existe uma questão eh, de talvez de vaidade ou orgulho pessoal que é natural, né? Então ele assumiu esse encargo, o Paulo Guedes tem uma equipe, né? Tem responsabilidade com a equipe é uma equipe muito bem constituída e tem ainda a esperança de viabilizar parte do programa. Uma parte do programa, uma parte de fato foi viabilizada, mas a parte aquela de redução do tamanho do Estado, de venda de patrimônio público, para com isso reduzir a pressão da dívida pública, isso não foi adiante. E essa era a parte principal, né? Então, e agora nós estamos também já no final do governo, daqui a um ano teremos eleições. Então, eu acho que provavelmente não interessa, a meu ver, não interessa nem ao presidente ficar sem o Paulo Guedes, nem o Paulo Guedes sair no momento em que ainda há uma possibilidade até do presidente ser reeleito. Mas é de fato uma situação difícil. É um dilema, né? É um problema de todo mundo que assume um cargo público, né? Sempre existe lá o que alguns analistas chamam de uma incerteza, de uma insegurança e de uma série de problemas que podem abater qualquer pessoa em cargo público, como é o caso do Paulo Guedes. Muito bem, professor Heron do Carmo, muitíssimo obrigado. Foi um prazer conhecê-lo e espero que a gente volte a conversar. Foi ótimo, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, professor, e muito bom dia. Muito bom dia, Mário. Eu já o conhecia, né? Então, e é um prazer conhecê-lo, ter uma conversa com você e gostei muito também do formato do programa e desejo também um bom dia a todos que nos assistem. Muitíssimo obrigado.